Então, eu quero passar para o companheiro Antônio Neto, como eu já falei no início, que está nos ajudando muito na construção desse partido, e a gente é muito grato ao teu trabalho, e que, com a permissão do meu presidente Ciro, é o nosso nome para ser candidato a vice-prefeito da cidade de São Paulo. Bom, companheiro. Nossa Senhora. Já quiser. São Paulo, avança, eleve Márcio França. São Paulo, avança. Como é que... Ficou bom, ficou bom. Eu já estou arrepiado. Ficou bom, né? Ciro, obrigado pela presença, é uma honra muito grande que você veio prestigiar a nossa convenção municipal. Eu estava te passando os números aqui, né, de 151 membros, ou seja, quando formamos a primeira diretório municipal, tinha 80 membros, hoje tem 151, sendo 42% mulheres, 50% homem. A executiva, que são de 50 membros, são 56% de mulheres, 44% de homens. E a executiva ampliada, o que é a executiva ampliada? São os movimentos, é a MT, é o sindical, é a diversidade, é o MCDR, é a fundação que participam da executiva, é o negro, o axé, todas as coisas. Juventude, claro, que é a nossa turma. É a nossa turma. E aí, você tem uma ideia, nessa dá 46% de mulheres e 54% de homens. Ou seja, há uma renovação muito grande. E eu disse há pouco aqui para todos eles, vou repetir com muito prazer, você, Ciro, tem sido o grande catalisador da gente chamar essa turma boa, essa nossa turma, para ingressar dentro do PDT e ajudar a construí-lo. Porque agora a tarefa é construir o partido, a tarefa agora é formar lideranças, formar consciências, para que em 2022 nós possamos tê-lo presidente da República eleito por todos os brasileiros, para que a gente possa devolver o Brasil aos brasileiros de vez por todas. Por isso, Ciro, esse diretório que se elege hoje, que toma posse hoje, tenho o prazer de dizer que são um batalhão, né? Não sei como é que chama na área militar. Um grupo de civis, ele não gosta de militar, ele não gosta de... Só não pode chamar de milícia. Não, mas são revolucionários companheiros e companheiras, a fim de ajudar a construção do caminho, a pavimentá-lo cada vez mais fácil para que você assuma a presidência da República. Com a palavra, nosso próximo presidente da República, o companheiro Ciro Gomes. Tá certo. Meus companheiros, minhas companheiras, muito obrigado a todos, a todas, a cada um e a cada uma pelo carinho, pela hospitalidade, pelo estímulo. Hoje eu fiquei muito feliz, aliás, ontem à noite, e hoje ele repetiu, porque o Márcio França, o nosso futuro prefeito de São Paulo, se Deus quiser, me disse que olhava assim para mim e dizia, meu Deus, onde é que o Ciro tira esse entusiasmo? Acabou de perder uma eleição, um mês depois já estava agarrado e fazendo seminário e luta e tal. E a explicação é que eu faço isso com muita paixão, com muito amor, com um sentido moral superior, que é o que embala todos e todas e a cada um dos que estamos aqui. O nosso país, não duvidem disso, já é um homem vivido, experimentado na vida, que pode lhes repetir isso. Nosso país está vivendo a mais grave e ameaçadora crise da sua história. Porque nós tivemos graves agonias na vida brasileira. A mais recente, a confrontação da ditadura. E por que aquilo não foi tão mais grave? Porque naquela ocasião, nós tínhamos um colapso de um dos aspectos vitais da vida, que era o colapso da democracia, né? A asfixia das liberdades, das franquias públicas, do direito de falar, de se organizar, de interpretar peças, e isso não dá para viver desse jeito, portanto era gravíssimo. Mas em muitos momentos daquele período negro, mas espero que isso não seja politicamente incorreto, daquele período, está errado? Então vou corrigir, daquele período escuro, pode ser? Obscuro da vida brasileira, eu estou aprendendo, eu vou errar cada vez menos, né? Lembro que eu tenho 62 anos de idade, então a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Então,
Havia momentos naquele colapso, naquele momento constrangedor das liberdades, sem as quais não dá para um homem ou uma mulher como nós vivermos. Houve momentos que o país crescia a economia a 15% ao ano. Houve momentos em que o desemprego aberto no Brasil desceu a 3 pontos. Eu não troco uma coisa pela outra, eu estou apenas explicando por que esta crise hoje é a mais grave da história. Bem ou mal, a ditadura replicou uma concepção nacional em que o velho general Geisel, por exemplo, destratou o acordo militar com os Estados Unidos e celebrou de forma rebelde um entendimento tecnológico com os alemães para dar ao Brasil autonomia na tecnologia nuclear. Eu não troco aquele tempo por este, em nenhuma hipótese, porque a liberdade, a franquia, a faculdade de nos reunirmos e nos organizarmos. Eu apenas estou reproduzindo por que o momento em que nós nos reunimos é aquele que mais vai exigir do brasileiro que não tenha posto uma pedra no lugar do coração. Nesse momento, a crise econômica brasileira não tem precedente na história, nunca houve na história do Brasil. Nós cairmos a economia 3,2% num ano, cairmos 3,3% no outro ano, como aconteceu com a Dilma, estabelecendo a base socioeconômica agravada, passionalizada pela denúncia generalizada do escândalo, da ladroeira, da corrupção, que não dá para fazer de conta que não aconteceu. Eu estava lá, eu denunciei ao tempo os entendimentos com Eduardo Cunha, com Michel Temer, com Eunício Oliveira, com entregar, lotear a Petrobras, lotear a Caixa Econômica com Gedel Vieira Lima. Tudo isto foi denunciado no tempo. Mas o lulopetismo, arrogante, importante, prepotente, se achava autorizado no embalo de uma popularidade até justa, merecida, porque o Lula teve uma passagem benfazeja, sob o ponto de vista da vida do nosso povo, e por isso mereceu o nosso apoio em muitas ocasiões. Mas poder demais, vaidade demais, bajulação demais, incenso demais, vira arrogância, vaidade, prepotência e imprudência. Resultado dessa soma da crise econômica, com o escândalo novelizado por muitos corruptos, entre os quais o senhor Jair Messias Bolsonaro, um corruptinho desde sempre. Meu gabinete na Câmara Federal era a poucos dezenas de metros do gabinete do Bolsonaro. Fui colega dele, para ninguém pensar que eu estou exagerando. Todos nós sabíamos, e isso está registrado lá para quem duvidar, nossa imprensa pode fazer um pedido de informação com base na lei de acesso às informações, está tudo registrado. O Bolsonaro só tinha como verba para administrar a verba do gabinete. Ele não foi ministro da Fazenda como eu, que administrei o Tesouro Nacional. Ele não foi governador como eu, que administrei o Tesouro do 8º Estado brasileiro. Ele não foi prefeito da 5ª cidade do país, que é Fortaleza, cujo tesouro eu também administrei. Pois bem, o Bolsonaro administrava o dinheiro do gabinete dele. Pois tinha 6 funcionários fantasmas que não pisavam lá, todo mundo sabia. E assinava o recibo falsamente para ele botar o dinheiro no bolso, que é a famosa rachadinha que ele ensinou para os filhos. Então, e fez o discurso da decência, da moralidade, esculhambando porque o lulopetismo corrompido deu o queixo para bater, e o ódio, o sofrimento, a frustração do nosso povo pela crise econômica que lhe subtraiu o emprego, que lhe constrangeu a renda, que lhe empurrou para viver de bico, chegam hoje a mais da metade da população trabalhadora do Brasil. Esta crise econômica, com a crise social e a debacle política, que substituiu a reflexão, o diálogo, porque passam as eleições, o eleito normalmente cumprimenta os outros, convoca ao diálogo, tenta desarmar as bombas, porque o problema, a gente pegando tudo junto, não é fácil. Imagina, um camarada entra e continua pisando no pé do adversário, e batendo e criando confusão quando não tem, não faltava mais nada, e é a primeira vez na história da humanidade que o vitorioso nas eleições denuncia fraude nas eleições que o elegeram. É a primeira vez na história da humanidade, porque se o Brasil tivesse um pouquinho de fidelidade às regras, nós, candidatos que perdemos, tudinho dizer, concordamos, foi mesmo isso daí. E tal, e vamos anula, vamos fazer outro. E quem está falando não somos nós que perdemos, quem está falando é o que ganhou. O problema é que está tudo de cabeça para baixo e, enfim. Esse conjunto de coisas nos obrigam a pensar com muita humildade e muita audácia sobre nossa tarefa. E a nossa tarefa
ela é grave, complexa, difícil, mas ela é muito facilitada pelo desenho. Dizia meu velho pai, falei para o Lupe hoje, que o trabalho obstinado, disciplinado, prepara o terreno onde a mão do destino se faz realizar. E o trabalho obstinado nos encontra onde? Nesse momento de agonia da nação. Nos encontra na linha histórica do trabalhismo. Na linha histórica de homens de grande altura na memória do nosso povo, seja na formulação de compreensões audaciosas do Brasil, numa hora em que a confrontação ideológica do leste com o oeste, do comunismo com o capitalismo, da Guerra Fria, o Brasil formulou, na cabeça de um Pasqualini, genial para falar só um nome, uma ideia em que se associava as virtudes da iniciativa privada com a tarefa indeclinável de um Estado forte, poderoso, que ia proteger o tecido nacional, promover o desenvolvimento e erradicar a miséria. E fez isso com coisas muito práticas, muito concretas, que o Getúlio Vargas apanha e vai transformando em iniciativas. O Brasil era uma grande fazenda, não era do agronegócio, era do cacau lá na Bahia, do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima, e mais nada. É nesse cenário, sem petróleo, sem energia, sem minerais, sem telecomunicações, sem estrada, o nosso povo analfabeto, morando no campo, que o Getúlio Vargas audaciosamente chegou nosso prefeito Márcio França. Como é que vocês estavam dizendo antes dele chegar aí? Avança com Márcio França, São Paulo, avança com Neto e Márcio França, São Paulo, avança com Neto e Márcio França. São Paulo, avança com Neto e Márcio França. Fala, amigo. Eu me apaixonei pelo auditório, estou falando um pouco demais, mas eu dizia... Tá não. Eu dizia, meu prefeito, meu amigo querido... Espera. Eu não ando de jatinho, eu ando de jatão da Gol, então... Então eu estava só dizendo que a nossa tarefa é enfrentar a mais grave crise da história do Brasil, mas que, sendo grave, difícil e ameaçadora esta tarefa, ela nos é facilitada por algumas questões. A primeira é que nós temos âncora histórica, tanto ideológica, concepções moderníssimas de como associar as virtudes da iniciativa privada com a presença de um Estado forte, indutor do desenvolvimento, protetor do interesse nacional e grandemente encarregado de superar a miséria, as desigualdades e as injustiças sociais. Nós temos a história prática de como é que essas coisas, esses valores se praticaram. Foi Getúlio Vargas, o fundador do trabalhismo na política, quem construiu a base dos sindicatos brasileiros, que está sendo atacada, quem construiu a base da indústria nacional brasileira numa grande fazenda, que era o Brasil do passado, quem construiu a burocracia do Brasil, quem construiu um conjunto de ferramentas importantíssimas que assinam o Brasil moderno, que dá o direito de voto às mulheres. Lá em 32, só em 32, quando o trabalhismo vem revolucionariamente empolgar o poder no Brasil, é que as mulheres passam a ter direito a votar no Brasil, só para vocês verem como é iluminista a nossa presença. A tarefa hoje é grave, é complexa, é ameaçadora, mas ela nos encontra com uma proposta. E o mais importante, que me deixa às vezes exasperado e até com um sangue um pouco quente, é que o Brasil não precisava estar passando por esse perrengue que está passando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que todo mundo aqui, até os grandões que estão nessa mesa, vão pensar que é loucura, mas dá para conferir. Sabe quanto tem hoje parado no Tesouro da União de dinheiro público? 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Dinheiro parado. Como assim? Caixa único do Tesouro da União. Pode aplicar? Não, não pode. Por quê? Porque estes loucos meteram na Constituição Federal Brasileira a proibição por 20 anos de se expandir o gasto público com educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, menos, esse está liberado, juro para banco. Este país tem como resolver o seu problema. Quando eu olho sobre o México, eu olho ao Chile, eu olho a Argentina, tá bom, toda instituição impermanente tem um jeito de achar o caminho. Mas eu acho que a Argentina vai precisar de uns 20 anos. Tamanha bobagem que fez. O Brasil pode virar o jogo em 1 ano.
De novo, qualquer pessoa pode imaginar que eu sou um lunático, mas veja bem, o déficit nas contas do governo brasileiro é de 140 bilhões de reais no ano. Tirando as receitas artificiais, que é vender a casa, a geladeira e botar como se fosse salário, só que não dá para ser como salário porque só tem uma geladeira. Né? E eles estão fazendo isso. Pois bem, o Brasil, se cobrar um imposto sobre lucros e dividendos igual o mundo inteiro faz, e eu fiz quando fui ministro da Fazenda, arrecada 70 bilhões de reais por ano, a metade do déficit. O Brasil dispensou na mão do senhor Jair Messias Bolsonaro, ano passado, 320 bilhões de reais de renúncia fiscal. Não é sonegação, que é outra pancada. É assim, devo, mas o governo, por um favorzinho aqui, um favor acolá, dispensa de cobrar o imposto. 320 bilhões de reais. Passar um pente fino nisso, ver o que é justo, o que é correto, o que é um incentivo para gerar indústria, para gerar emprego, eu sou meio campeão disso aí. Mas dá para tirar 20% com a mão amarrada nas costas e olho fechado. 20% de 320, lá se vai mais 64. 70 com 64 deu 130. Cadê o déficit de 140? Onde é que a Argentina, o México, os Estados Unidos, a Alemanha supera o seu déficit com 2 providências políticas em linha com as melhores práticas internacionais, sem inventar nada? Sabe quanto é que um americano rico paga quando morre numa herança? O rico, esqueça a classe média, quem tem 2 milhões de reais para baixo, não estou falando disso. Estou falando só de 4, 5 milhões para cima. O americano mais baixo paga 29%. Sabe quanto é que o rico brasileiro paga? 4%. Quem paga 8% é o Ceará. Só no Ceará, porque a Constituição impõe um teto de 8%. E agora o Rio de Janeiro quebrado está obrigado a cobrar também. Mas só o Ceará cobra. Como esses cortes de 20%, nós fizemos há 5 anos atrás nos incentivos fiscais. Tiramos 15%. Faz 30 anos que nós não ouvimos falar em desequilíbrio na conta do Ceará. Somos o estado que proporcionalmente mais investe no Brasil. Com consequência prática, a melhor escola pública está lá, a melhor rede pública de saúde está lá, um dos estados mais pobres do Brasil. E eu não falo isso porque o Ceará é um paraíso, eu falo isso apenas para mostrar que eu não sou, como gostaria muito de ser, um poeta, né, que estou elocubrando em sonhos idealistas que não guardam coerência com a vida real. Não, eu sou um velho operador da vida real, da educação do meu povo, da saúde do meu povo, da infraestrutura do meu povo, da economia do meu povo. Enfim, falei demais, mas o que eu queria era dizer, de um lado, vocês vão enfrentar um povo que está tão machucado que vai, certamente, na primeira abordagem, precisa de um ouvido para fazer o desabafo. Política é tudo bandido. Ah, agora tem eleição, está tudo aí procurando. Tenham paciência, compreendam. O Brasil tem hoje 100 milhões de pessoas vivendo com 413 reais de salário mensal. 100 milhões de pessoas, a metade da população. E essas pessoas já acreditaram há 10, 5, 8 anos atrás que estavam mudando de vida e de repente se sentiram enganadas porque perderam tudo. Essa é a tragédia. Tenham paciência, humildade, respeitem isso, dizer, meu irmão, eu te entendo. Agora, deixa eu falar, eu não sou dessa turma aí não, eu sou do PDT, eu sou do trabalhismo e eu tenho ideias, propostas, exemplos e militância para mudar São Paulo, para mudar os municípios do interior. Campinas vai ser, Valéria? Olha lá, hein? Imagina a gente ter uma candidata prefeita dessa boniteza aí, e dessa inteligência, né? Eu faço esse cumprimento à Valéria, que eu conheço há muitos anos e vejo pouco, né? Foi mulher de um grande querido amigo meu também, Paulo Biratã. Enfim, queria agradecer, porque eu estou animado, estou mordido, mas eu me sinto muito entusiasmado, porque eu sinto que o time está crescendo. Líderes como Antônio Neto, que é um velho amigo de longa data. Esse daqui, agarrado na luta de sindicalista de primeira categoria, é quem conquistou, por exemplo, ali numa véspera do ano novo, do longínquo ano de 94, que esse auditório aqui nem tinha nascido ainda, a participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. Líder sindical. E na época o ministro da Fazenda ainda tinha cabelo, era eu, né? Fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, ajudei a fazer o real com 36 anos de idade. Eu estou animado porque nós estamos ao lado de Carlos Lupe, que é um amigo e irmão como Neto, que a vida me deu.
e que sempre foi uma pessoa muito séria, muito espontânea, muito claro, sem subterfúgios, nem mimimi, nem disse que me disse, mas agora, pelo menos para mim, que sou seu velho amigo, está se revelando o maior costurador, mais hábil construtor de alianças, porque isso que vivemos hoje em São Paulo, do entendimento com o PSB, nosso partido co-irmão, com o PV e a rede, e um sinal que nós estamos dispostos a avançar sem fazer vassalagem mais com aqueles que nos afundaram, isso é a história que está se construindo no Brasil. Portanto, meu caro amigo Carlos Lupe, não se esqueçam, o centro da crise, eu disse lá hoje no lançamento do nosso prefeito Márcio França, o centro da crise é São Paulo, mas a saída da crise passa por São Paulo. Portanto, esse embate aqui, eu vou fazer junto com vocês, pessoalmente, só para dar um exemplo prático. Eu estou hoje aqui na quinta-feira, vou ali a Fortaleza fazer uma palestra amanhã, desço para 2 cidades do interior no sábado, no domingo eu já estou de volta em São Paulo. Porque é por aqui que nós vamos mudar o Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui ao próximo prefeito de São Paulo, companheiro, amigo Márcio França. Olha, eu sei que o Ciro tem que ir para Fortaleza. Quero cumprimentar todos vocês, dizer do meu agradecimento, da confiança hoje de vocês, dessa aliança nossa que não é aqui, é no Brasil inteiro, né? E, portanto, a gente vai se esforçar muito para dar certo em todo lugar, né, pela ideia que ela corresponde. Isso certamente tem a ver muito com o Lupe, com a história, com a vivência dele, com a experiência dele de tantos anos, para poder ajudar a construir isso. Então, eu quero agradecer a você de maneira muito especial, né, que por si já é uma história linda para contar, mas todos vocês já conhecem a história dele. Então, hoje, viu, Neto, queria falar para vocês que está um apavoramento com o negócio do coronavírus, né? Não tem como não ficar, né? Porque todo mundo fica. Quando eu vi agora há pouco que o ministro está com coronavírus, eu pensei num avião. O cara está com coronavírus, disse que ele espirrou 15 vezes. Aí eu pensei, por quantos ministros vão estar com coronavírus? E o que é pior, não é? E será que o Bolsonaro não pegou coronavírus? Porque quando a pessoa está mais frágil, ela fica mais sensível, né? Então, assim, a gente torce para que todo mundo, enfim, se tiver um problema desse, não tenha que transmitir para quem está mais frágil, né? Pessoa que tem algum problema, pessoa de idade, enfim. E aí eu pensei, bom, diz que quem é o foco mesmo do coronavírus é quem tem mais de 60 anos e viaja muito de avião. Eu falei, então eu estou fora. Estou fora. Mas aí ó, eu já sei que tem muita gente dentro também, né? Então, vou dizer o seguinte, o corona serve de um exemplo para uma situação. Hoje nós falamos lá no final da conversa lá do PSB. Tudo bem, vai ter coronavírus, está todo mundo desesperado, vai dar essa... Me diga uma coisa, e quem é que vai colocar o dinheiro para poder agora montar UTI, arrumar não sei o que lá, e arrumar internação? Será que uma pessoa privada vai abrir os hospitais aí? Será que os grandes hospitais vão abrir suas UTIs de graça para as pessoas? Não vão. Porque, claro, o privado está lá para ter lucro. Ele não está errado. Nessa hora, quem vai ter que arrumar o dinheiro, adivinha quem é? É o poder público, não é? É o Estado. Então somos nós. É o SUS, né? É o Sistema Único de Saúde, assim como tudo que, na verdade, quando atinge muita gente e não é lucrativo, tem que ser o Estado. Não tem outro jeito. Não é aqui no Brasil, em todo lugar do mundo é assim. Né? Em todo lugar do mundo é assim. Por isso que nós não temos solução. Ou nós temos um Estado com força para poder reagir, ou agora vai começar o desespero. Da onde vai sair o dinheiro? Agora eles vão inventar um jeito de não ter mais esse limite de gasto do Estado. Claro, porque, veja bem, enquanto a doença pega só nas pessoas mais pobres, o cara, tudo bem, não sei o quê. Mas nessa doença, pega todo mundo.
não é? E, claro, e quem viaja, não sei o quê, enfim. É claro, quando atinge as pessoas com mais condição financeira, é a hora que todo mundo se vira. Então aí vão se virar, vai arrumar um dinheiro. Mas é claro que é um dinheiro do Estado. E é por isso que a gente fala. São duas visões de mundo. Ninguém um é mau, o outro é bom, não. São visões de mundo. A nossa visão é uma e a deles é outra. Se eu morasse na Noruega, na Dinamarca, na Holanda, eu acho que podia ter a visão deles. Porque o mínimo lá está garantido para todo mundo. O problema é que aqui não está garantido. Não é? Não está garantido. Agora há pouco eu vi. Você imagina, se nós temos 27 mil pessoas morando na rua de São Paulo, nas ruas aí, né? Quando você anda na rua, você vê. Vai no centro de São Paulo, então parece aquelas cenas de filme, né? Ó, isso. Agora, essas pessoas, elas vão estar muito mais frágeis. Você imagina esse negócio de coronavírus ali, o que vai acontecer? Vai morrer de quilo, claro, né? E aí tem que ter sensibilidade. E nessa vida é o seguinte, ou você nasce com essa sensibilidade, ou não nasce. Não tem muita escapatória. Não é que ninguém está errado, mas a pessoa não nasce com essa sensibilidade. Estou vendo a Mara ali, me lembrei dessa história de novo. O governador foi lá na Baixada Santista essa semana, porque caiu o morro lá, morreu um monte de gente. Todo mundo enterrado lá, no meio da lama, só que aquele desespero, todo mundo, famílias e tal. Ele falou, se nós estivéssemos no primeiro mundo, nos Estados Unidos, ninguém tinha acontecido isso. Como se as pessoas fossem culpadas, porque elas não nasceram nos Estados Unidos, né? Na verdade é o seguinte, é insensibilidade. As pessoas estão lá chorando a morte do filho, da mãe, não sei o que lá, e ele está lá falando que se você nascesse lá nos Estados Unidos, não tinha isso, né? Amigo, nós não temos essa situação. As pessoas vivem em outra realidade. É um mundo de Bob. É um mundo de Bob, né? O ministro hoje falou, não, mas esse negócio de coronavírus, isso é bobagem, isso aí não vai ter problema e tal. Quer dizer, porque as pessoas não vivem a realidade. A gente, de algum jeito, ou vive, ou pelo menos sente como essas pessoas vivem. Eu hoje falei lá cedo, muitos de vocês estavam lá, depois de um ano, aquela disputa acirrada, aqueles debates que vocês viram, a história Dória, aí no final eu falei, será que vale a pena esse negócio, enfim, de ficar... Eu falei, não sei, fiquei pensando, né? Vivendo e pensando aquele negócio. Aí eu via lá, olhava na internet e via o Ciro Gomes. Está indo para não sei onde, Araraquara fazer palestra, não sei onde. Está indo para não sei onde. Mas o Ciro, sujeito perseverante, né? Vai, disputa, vai, não sei aonde. O cara vai para lá, vai para cá. Digo, da onde ele encontra energia para poder ter esperança e perseverança? Porque, tudo bem, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, a paciência vai esgotando, né? Ele vai, pô, será que não é melhor curtir tua vida lá e tal, um sujeito inteligente, preparado e tal? Não adianta. Você não consegue mudar as pessoas. A alma do sujeito acaba sendo inquieta. Ela precisa. É isso que move ele. É essa animação dele que move, né? Isso ele depende disso para viver também, como eu também dependo. Então eu não vou conseguir contrariar isso, né? E sinceramente, como eles mesmos disseram, não dá para pensar numa cidade que tem no lema do seu brasão, São Paulo conduz, não é conduzido. Então São Paulo não pode ser conduzido. A cidade de São Paulo não pode ser conduzida. Não pode ficar, é assim mesmo e tal. São Paulo tem que conduzir. Ou seja, se o exemplo dá certo aqui, quem sabe a gente não dá certo e ensina para os outros uma outra maneira, sem ódio, sem tanta coisa de para lá e para cá e tal. Quem sabe a gente ensina para as pessoas que tem saídas, tem oportunidades. Porque, vamos ser francos, nós todos, o nosso campo de pensamento já teve oportunidades. Já teve. Mas por algum motivo, algumas pessoas falharam. Não dá para também esconder, fingir que não é verdade. Não existe. Não, claro que nós falhamos. Claro, nós já tivemos nos governos. Né? Nós já tivemos nos governos. Então nós temos que dizer o seguinte, olha, nós falhamos, mas nós também aprendemos a consertar o que nós falhamos. E nós queremos a oportunidade de mostrar que mesmo assim, a gente consegue criar a grande coisa que muda o mundo, as oportunidades. Né? As oportunidades. Se você tiver oportunidade, todo mundo dá um jeito de poder se agarrar na oportunidade. Agora, se você não tiver oportunidade nenhuma, como é que você vai exigir que a pessoa tenha uma oportunidade? Eles falam sempre do trabalhismo, do socialismo, e agora virou uma moda falar sobre isso.
Nós somos a Venezuela, nós somos a Venezuela. É o seguinte, as pessoas da Venezuela vêm para cá para buscar oportunidade. É isso que elas vêm buscar. Claro, estão desesperadas, vêm buscar oportunidade. Mas se nós fizéssemos fronteira aqui com os Estados Unidos, ia ter o dia inteiro também gente pulando a fronteira lá para ir para os Estados Unidos. Claro, as pessoas vão em busca de oportunidade. Ou você garante um mínimo de oportunidade, as pessoas tentam de qualquer jeito, do jeito que elas conseguem. E isso, só tem um grupo de pessoas que consegue equilibrar isso, que graças a Deus a democracia produziu, que é a chance das pessoas juntas produzirem o comando, e esse comando, sim, equilibrar com as pessoas que têm muito, que podem muito, que mandam em tudo. Porque no Brasil tudo tem assim, 3 empresas de aviação, 3 empresas não sei do que, não tem 25 mil empresas, são 3 que mandam em cada setor. Né? Eu comentava hoje cedo que é um espanto, pouca gente sabe, é inacreditável. A gente está fechando escolas para crianças autistas em São Paulo, mais de 1, 2, 3, 4, criança, creche, AME, saúde e tal, porque não tem dinheiro, orçamento, tem que fechar orçamento. E ao mesmo tempo, no ano passado a gente produz uma isenção de ICMS, como ele falou, das isenções de São Paulo, as isenções de ICMS num caso só, que é a aviação. A gente produziu, o governador Dória mandou uma lei e aprovou uma lei que isentou metade do que pagam as empresas de aviação. Quantas são? Azul, TAM e Gol, as grandes, né? 3 empresas. Sabe quanto a menos? De 900 milhões para 450 milhões. Nós perdemos 450 milhões, num ano só. Num ano. Quantas escolas, quantos lugares dá para montar com criança? Será que não dá para comprar uma casa com 25 mil pessoas morando nesses prédios abandonados de São Paulo? Prontos para cair. Eu assumi o governo, Ciro, sei lá, acho que 10 dias depois, me chamaram de manhã. Governador, urgente, tem que ir lá, 3 horas da manhã, 4 da manhã. Eu fui lá no centro da cidade e o prédio caiu na minha cara, assim. Puf! Aquele prédio que pegou fogo, lembra? Morreram dezenas de pessoas lá. Iguais aquelas ali, moram milhares em São Paulo. Milhares que invadiram prédios e estão lá tentando sobreviver. Agora, será que a gente não consegue, em São Paulo, com o nosso orçamento? O orçamento de São Paulo, os 70 bilhões de reais, é maior que muitos estados. Acho que só Minas Gerais tem um orçamento maior que São Paulo. Então, São Paulo tem condição. Não é possível que a gente precise fechar escola de criança autista, né? E não tenha chance de poder garantir isso. Não é possível a gente andar pelo centro da cidade e ver essas pessoas assim. Não é possível que os meninos daqui não tenham oportunidade. É para isso que a gente está aqui hoje. Para começar de novo a chance das pessoas terem uma oportunidade. A vinda e o apoio de vocês foi decisivo. Quando cada um de nós for escrever o livro dessa história aí da vida, da passagem pela vida, vocês vão lembrar dessa data de hoje aqui, vão lembrar de vocês e vão falar, eu escrevi um pedaço dessa história do Brasil que começou a mudar. Tá bom? Valeu. Um beijo. Parabéns, Márcio. Obrigado. O Gabriel Cassiano quer fazer um presente aqui para o Ciro. Vocês... É um presente em homenagem do Diretório Municipal para o Ciro. Esse é para o Cid, que ele vai para Fortaleza para levar para o Cid, retroescavadeira antifascista ou antimilícia, que é aqueles amotinados marginais que foram tratados muito bem pelo Cid, modestamente. E deixa eu falar aqui para você também que essa aqui é uma para você usar todo dia, que é não compre, plante, pão é trigo e trigo é dólar no dia em que o dólar bateu quase R$5. E esse é o presente que nós damos para você, Ciro, pela sua luta, como o Márcio França ressaltou, por essa coragem, por estar na nossa turma, que é a juventude, e percorreu o país inteiro pelo país. Obrigado. Fecho. Olha, só para a gente formalizar o ato, Ciro tem que pegar, não, o teu aviãozinho particular da Gol, não espera, tem que ir. Mas eu queria agradecer a presença do companheiro, futuro prefeito da cidade de São Paulo, Márcio França. Tenha fé que a tua vitória começa hoje. E nós vamos te visitar na prefeitura da cidade de São Paulo. Queria agradecer meu amigo Neto, com a sua permissão, eu manifesto o coração.
Se amanhã acontece ou não, não depende só da gente. Se depender de nós, o Neto será o teu vice-prefeito da cidade de São Paulo. Queria agradecer ao irmão. Eu tenho que te agradecer, irmão. Você é uma fonte de inspiração. Não só pela energia que tu tem, mas principalmente pela capacidade de fazer enfrentamento com uma elite ordinária que esse país tem. Nós somos um país de uma elite ordinária, egoísta, pequena, mesquinha, e esse homem é um dos poucos que tem coragem de botar o dedo na ferida. E eles morrem de medo do Ciro, porque sabem que o Ciro sabe. E como eles sabem que o Ciro sabe, morrem de medo ele estar no poder, puxar o tapete dessa canalha toda. Vai chegar esses dias, vocês vão ver, é questão de tempo. Formalizando, fechar aqui a eleição do Diretório Municipal da cidade de São Paulo, pedindo a aprovação de todos, a recondução que já foi lida aqui de todos os membros do Diretório, da Executiva e aí da presidência do meu amigo Antônio Neto, presidente do Diretório Municipal da cidade de São Paulo. Honra e orgulho de ter aqui. Obrigado, presidente. Quero agradecer aqui ao Ciro, paciência de ter vindo aqui, prestigiar nossa convenção municipal. E tamo junto, ministro. Tamo junto. Tamo junto, firme. Até segunda. Obrigado. Bora lá. Você acompanha aí, né, Márcio? Vai com Deus. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.